Você conhece Diná? Entre os relatos épicos e nomes célebres da Bíblia, a filha de Jacó e Lia quase desaparece nas entrelinhas. Mas sua história é poderosa e enigmática, marcada por escolhas ousadas, dor silenciosa e vingança implacável. O que levou essa jovem curiosa a explorar o desconhecido em Siquém? Como uma decisão solitária desencadeou uma reação em cadeia que ecoou por gerações. Neste vídeo, mergulhe em uma narrativa cheia de reviravoltas e mistérios, onde honra, traição e redenção se entrelaçam. Descubra como a coragem silenciosa de Diná moldou não apenas seu destino, mas também o futuro de toda uma nação. Prepare-se para ser transportado a um tempo remoto, onde cada passo é envolto em segredos e cada decisão carrega o peso da eternidade. A história de Diná não é apenas uma história de dor, mas uma lição de resiliência e transformação. Entre as tendas do patriarca Jacó, havia uma jovem cujo coração ansiava por algo além dos limites do acampamento. Diná, filha de Lia, sentia-se presa numa rotina silenciosa e previsível. A presença dos irmãos era como uma muralha constante, e embora houvesse amor, ela se via isolada em um mundo dominado por homens fortes e decididos. A curiosidade por conhecer o que existia além daquele pequeno universo crescia como uma chama silenciosa dentro dela. Naquela estação, o acampamento de Jacó se fixara próximo à cidade de Siquém. As torres da cidade pareciam chamá-la, e a promessa de algo desconhecido despertava em Diná um desejo incontrolável. De onde estava, podia ouvir o eco das ruas, os risos, as canções e os rumores de uma vida diferente. Sua alma, inquieta e sedenta por algo novo, sentiu-se atraída como um rio corre para o mar. Numa manhã clara, com o sol ainda baixo no horizonte, Diná tomou uma decisão. Sem avisar seus irmãos ou sua mãe, saiu do acampamento e seguiu em direção à cidade. O caminho era silencioso, mas dentro dela, cada passo soava como o bater de um tambor, ressoando mistério e expectativa. Quando cruzou os portões de Siquém, foi recebida por um mundo que jamais imaginara. As ruas eram vivas, repletas de cores e cheiros desconhecidos. Artesãos moldavam metais brilhantes, tecelões estendiam tecidos finos, e comerciantes ofereciam joias reluzentes a quem passasse. A cidade pulsava, e Diná sentiu, pela primeira vez, que ali poderia encontrar o que sempre buscará: a liberdade. Foi então que ele apareceu. Siquém, o jovem príncipe da cidade, observava Diná à distância, com um olhar que combinava admiração e desejo. Ao vê-la caminhar sozinha pelas ruas, ele se aproximou, curioso e encantado. "Quem é essa estrangeira?", perguntou a si mesmo, enquanto seus olhos a seguiam como se ela fosse uma visão inesperada. Siquém a abordou com palavras suaves, como um caçador cercando sua presa. "Vem, deixa-me mostrar-te os segredos desta cidade", ele sussurrou, sua voz suave como mel. A princípio, Diná hesitou. Algo dentro dela a divertia, mas a promessa de aventuras parecia forte demais para ser ignorada. Ela o seguiu pelas ruas, atraída por aquela figura misteriosa que lhe oferecia algo que ela nunca tivera: atenção. O que começou como curiosidade, no entanto, logo se tornou um encontro sombrio. Siquém, tomado por uma paixão incontrolável, ultrapassou os limites que a jovem jamais imaginara serem violados. Quando Diná tentou se afastar, descobriu que já não tinha escolha. A liberdade que buscava se transformou em um pesadelo, e ela se viu presa nas mãos do príncipe. Agora, o destino de Diná estava selado, e com ele, a cidade de Siquém não seria mais a mesma. No acampamento de Jacó, a ausência de Diná não passou despercebida. O sol se punha atrás das colinas quando um dos servos trouxe a notícia: Diná havia sido vista na cidade de Siquém, sozinha e vulnerável. Os irmãos, especialmente Simeão e Levi, sentiram suas veias queimarem de fúria. Havia uma lei não escrita entre eles: ninguém tocaria em sua irmã sem sofrer as consequências. Simeão caminhava de um lado para o outro, cerrando os punhos enquanto seus pensamentos giravam em torno da humilhação que Diná poderia estar enfrentando. "Nós a deixamos sozinha por um instante e eles a tomaram", murmurava para si mesmo, incapaz de conter a ira que crescia dentro dele como uma tempestade prestes a desabar. Levi, mais silencioso, sentia o mesmo ardor, mas sua mente trabalhava em silêncio, traçando planos. Não havia dúvida, a honra da família fora ferida, e sangue seria necessário para repará-la. Quando Amor, pai do príncipe Siquém, chegou ao acampamento, sua aparência era de quem trazia boas intenções.
Ele veio carregado de ofertas e palavras conciliadoras. Meu filho ama a vossa filha, disse ele a Jacó, com um tom que misturava arrependimento e determinação. Vamos unir nossas famílias em casamento. Não há motivo para inimizades entre nós. Oferecemos dotes generosos. Diná será tratada como uma rainha. Jacó ouviu em silêncio. Ele sabia que a situação era delicada. Embora estivesse angustiado, temia que qualquer decisão impulsiva pudesse custar caro à sua família. Uma escolha precipitada poderia transformar seus poucos aliados em inimigos. No entanto, seus filhos não compartilhavam da paciência de Jacó. Para Simeão e Levi, o insulto não seria corrigido com ouro ou promessas. Eles queriam justiça, uma justiça que só poderia ser alcançada com vingança. Concordamos com o casamento, disse Simeão, surpreendendo seu pai e os presentes. Mas há uma condição. Levi, ao lado dele, completou a proposta. Todos os homens de Siquém devem ser circuncidados, assim como nós somos. Somente então seremos um só povo. Amor ficou em silêncio por um momento, surpreso com o pedido incomum. Para ele, parecia uma exigência estranha, mas aceitável. Afinal, o que era uma pequena dor em troca da paz e do casamento que seu filho desejava? Assim será feito, prometeu ele, acreditando que essa oferta traria fim ao conflito. Enquanto Amor se retirava do acampamento para preparar a cidade, Simeão e Levi se entreolharam com olhares sombrios. Nenhuma palavra foi trocada entre os dois irmãos, mas ambos sabiam que aquela proposta não era um gesto de paz. Era uma armadilha cuidadosamente arquitetada. Os homens de Siquém não sabiam que tinham selado seu destino no momento em que aceitaram a exigência. Jacó observava seus filhos com desconfiança, sem entender completamente suas intenções. Ele sentia que algo sombrio se aproximava, mas não podia prever a extensão do que estava para acontecer. Enquanto isso, Diná permanecia dentro das muralhas de Siquém, sem saber que uma tempestade estava prestes a cair sobre a cidade. Ela não podia ouvir os planos de vingança que seus irmãos traçavam, nem imaginar que o futuro daquela terra seria marcado pela escuridão da espada e do sangue. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. A cidade de Siquém, confiante de que um casamento traria harmonia entre as famílias, preparava-se para a cerimônia. Amor e seu filho Siquém, satisfeitos com o acordo, reuniram todos os homens da cidade e anunciaram a exigência dos estrangeiros, a circuncisão como sinal de aliança. O preço da paz é pequeno, disse Amor ao povo. E em troca, ganharemos terras e laços com a família de Jacó. As riquezas deles serão nossas, e nossas filhas se casarão com seus filhos. A multidão concordou, movida pela promessa de prosperidade. Assim, um após o outro, todos os homens da cidade se submeteram ao rito da circuncisão, acreditando que estavam selando um novo futuro para Siquém. No acampamento de Jacó, os irmãos aguardavam. Enquanto os demais cuidavam de suas tarefas diárias, Simeão e Levi planejavam em segredo. Eles sabiam que o terceiro dia seria o mais difícil para os homens de Siquém, pois estariam fracos e incapazes de se defender. Cada momento de espera intensificava a fúria silenciosa dos dois irmãos, que enxergavam na missão não apenas vingança, mas justiça divina. Eles não apenas ofenderam nossa irmã, murmurou Levi, enquanto afiava a lâmina de sua espada. Humilharam nossa casa, e o próprio Deus não permitirá que esse insulto permaneça impune. Simeão, ao lado dele, concordou com um aceno firme. Não havia hesitação em seu coração. A espada seria a resposta, e o sangue seria o preço. Faremos o que é necessário, disse ele, com a frieza de quem já cruzou a linha entre a misericórdia e a justiça. Jacó observava seus filhos à distância, cada vez mais preocupado. O comportamento deles era inquietante, mas ele não conseguia descobrir o que tramavam. Um pressentimento sombrio começava a envolvê-lo, como uma sombra que se estendia sobre seu coração. Contudo, ele não interferiu. Confiava que, de alguma forma, tudo se resolveria pacificamente. Enquanto isso, Diná permanecia dentro do palácio de Siquém. O príncipe tentava compensar seu ato impensado com gentilezas e presentes. Mas Diná, embora agora livre para caminhar pela cidade, sentia-se uma estrangeira em meio a um povo que não era o seu. O que antes lhe parecerá um mundo fascinante agora era apenas uma prisão dourada.
Ela passava as noites olhando para as estrelas, lembrando-se das planícies abertas onde crescerá e das vozes de seus irmãos, que antes lhe pareciam irritantes, mas que agora representavam saudade. Sabia que algo estava prestes a mudar. O ar parecia carregado, como um instante antes de uma tempestade desabar sobre a terra. No terceiro dia após a circuncisão, a cidade estava mergulhada em um silêncio incomum. Os homens estavam recolhidos em suas casas, sentindo as dores do ritual. Ninguém imaginava que, naquele mesmo dia, Simeão e Levi atravessariam os portões com suas espadas desembainhadas. O relógio da vingança estava prestes a soar, e as muralhas de Siquém, que pareciam tão imponentes, não seriam suficientes para deter o que viria a seguir. Quando a escuridão da noite começou a dar lugar ao primeiro vislumbre da madrugada, Simeão e Levi já estavam preparados. Suas espadas brilhavam à luz pálida das estrelas, afiadas e prontas para o que viria. Os dois irmãos se moveram silenciosamente pelo acampamento, reunindo alguns homens leais a eles. Eram poucos, mas suficientes. A cidade de Siquém estava indefesa e frágil, e eles sabiam que esse seria o momento perfeito para o ataque. Hoje, nossa irmã será vingada, sussurrou Simeão, enquanto caminhavam em direção aos portões da cidade. Levi assentiu em silêncio, sentindo o peso de cada passo que dava. Sua mente estava focada em uma única missão: restaurar a honra da casa de Jacó, custasse o que custasse. Não havia hesitação em seus corações, apenas a certeza de que o sangue seria a única moeda capaz de pagar a dívida contraída por Siquém. Os portões da cidade não estavam guardados. Os homens de Siquém, ainda fracos por causa do ritual da circuncisão, repousavam em suas casas, sem imaginar que a morte se aproximava sorrateira como uma fera na noite. Ao cruzarem os portões, Simeão e Levi sentiram o peso sombrio da missão que estavam prestes a cumprir, mas não havia volta. Com as espadas desembainhadas, os irmãos se dividiram. Cada casa que encontravam era silenciosamente invadida. Os homens, fracos e indefesos, sequer tinham forças para se levantar. O aço das espadas brilhou e desceu implacável. Golpes precisos e silenciosos marcaram cada passo dos irmãos, transformando a cidade outrora vibrante em um campo de ruínas. Siquém, o príncipe, não foi poupado. Ele foi encontrado em seu leito, desprevenido e incapaz de se defender. Ao ver os irmãos de Diná se aproximarem com os olhos ardendo de fúria, ele tentou falar, mas suas palavras morreram na garganta. Com um único golpe, sua vida foi ceifada, e a vingança estava consumada. Enquanto a cidade se afogava em silêncio mortal, Levi e Simeão se moveram como sombras, semeando destruição por onde passavam. Não pouparam ninguém, nem mesmo os mais jovens. O peso da vergonha e da humilhação que Diná sofrerá guiava cada golpe, e, para os dois irmãos, não havia misericórdia. Quando a luz da manhã começou a tocar as ruas de Siquém, a cidade estava vazia. Nenhuma voz ecoava mais em suas ruas, apenas o som do vento, que carregava consigo o cheiro de sangue e cinzas. Quando o sol despontou no horizonte, iluminando as ruas vazias de Siquém, a cidade era um reflexo sombrio da justiça que Simeão e Levi acreditavam ter realizado. O vento soprava, agitando as portas abertas das casas abandonadas e espalhando as folhas secas pelas ruas. A cidade, que antes pulsava com vida e movimento, agora era um cenário de desolação e vazio. Simeão e Levi retornaram ao acampamento com passos firmes, mas em seus olhares havia um misto de satisfação e tensão. Eles acreditavam ter defendido a honra de sua irmã e de sua casa. Mas, à medida que o peso da adrenalina se dissipava, a extensão de seus atos começava a se revelar mais claramente. Não houve comemoração entre os irmãos. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Diná, ao vê-los retornar, percebeu a gravidade do que havia sido feito. O resgate, que ela imaginara trazer alívio, trouxe com ele uma carga nova e inesperada. Embora livre, sentia o peso das decisões que haviam sido tomadas em seu nome. A liberdade que sonhava parecia mais distante do que nunca, e as marcas do passado ainda estavam presentes. No acampamento, Jacó os aguardava. Quando viu os dois filhos se aproximarem, percebeu, pelo olhar deles, que algo terrível havia acontecido. Sem esperar explicações, ele o chamou para dentro da tenda, longe dos demais, e exigiu que contassem o que tinham feito. Que insensatez vocês cometeram? Perguntou Jacó, com a voz pesada de preocupação e desapontamento.
Agora, por causa do que fizeram, colocaram nossa casa em perigo. Os povos ao nosso redor ouvirão o que aconteceu e se voltarão contra nós. Como poderemos sobreviver se todos se unirem para nos destruir? Simeão, firme em sua convicção, respondeu: deveríamos ter deixado nossa irmã ser tratada como se fosse sem valor? Fizemos o que era justo. Não havia outra escolha. Levi, sempre silencioso, manteve-se ao lado do irmão, solidário e resoluto. Para ambos, a honra da família estava acima de qualquer risco. Mas Jacó sabia que as consequências dos atos deles não terminariam ali. A justiça que acreditavam ter alcançado era uma espada de 2 gumes, e agora o peso das repercussões começaria a cair sobre eles. Porém, naquele momento, não havia mais tempo para recriminações. Jacó sabia que precisava proteger sua família e conduzi-la para longe dali. As notícias sobre o que havia ocorrido em Siquém se espalhariam rapidamente, e ele temia que as cidades vizinhas buscassem vingança pela destruição. O patriarca chamou toda a sua casa e deu uma ordem clara e urgente: reúnam tudo o que temos. Purifiquem-se e troquem suas vestes. Partiremos para Betel, onde levantarei um altar ao Senhor. Só Ele pode nos proteger do que está por vir. Ao romper da aurora, o acampamento de Jacó estava em movimento. Homens e mulheres recolhiam tendas, crianças eram apressadas para vestir roupas limpas e todos os pertences importantes eram empacotados às pressas. Havia um senso de urgência no ar. Jacó liderava sua família com expressão grave, o peso dos acontecimentos recentes visível em cada linha de seu rosto. Antes de partirem, Jacó fez algo significativo. Pediu a todos que entregassem os ídolos e amuletos que haviam recolhido durante suas viagens. Ele os enterrou sob um grande carvalho perto de Siquém. Aqui os deixamos, disse ele. Não levaremos nada que nos afaste do Senhor em nossa jornada. Havia algo simbólico naquele ato, uma despedida definitiva do passado e um apelo silencioso por renovação. O caminho até Betel seria longo e perigoso. Jacó temia que as tribos vizinhas, ao ouvirem sobre a destruição de Siquém, tentassem persegui-los para vingar seus compatriotas. Mas, à medida que a caravana avançava, uma estranha calma os acompanhava. Não houve sinais de inimigos. Era como se uma mão invisível estivesse protegendo sua jornada. Diná caminhava entre as mulheres, silenciosa, mas atenta. Sua mente estava dividida entre as memórias recentes e o que encontrariam em Betel. Ela sabia que seus irmãos acreditavam ter feito justiça, mas dentro dela havia uma mistura complexa de sentimentos, gratidão por estar livre e uma tristeza que não conseguia nomear. Era como se algo dentro dela ainda estivesse preso. Enquanto a família avançava pelas colinas e vales, o silêncio das planícies parecia ecoar nos pensamentos de todos. Simeão e Levi seguiam à frente, vigilantes. Apesar de estarem satisfeitos por terem defendido a honra de sua irmã, a responsabilidade de suas ações começava a pesar sobre seus ombros. Cada vez que o vento soprava ou que uma sombra surgia no horizonte, esperavam que inimigos surgissem para buscar vingança. Mas o que mais inquietava os 2 irmãos era o olhar de Jacó. Desde o massacre, o pai deles não era mais o mesmo. Havia nele uma distância silenciosa, como se não pudesse confiar plenamente nos próprios filhos. Eles haviam agido em nome da família, mas, ao fazê-lo, haviam se afastado do coração de seu pai. A cada passo, o grupo se aproximava de Betel, a cidade onde, anos atrás, Jacó tivera uma visão de Deus. A promessa da renovação espiritual que buscavam parecia uma luz distante no horizonte, uma esperança tênue, mas persistente. Eles acreditavam que, ao chegarem ali, poderiam deixar o peso do passado para trás e encontrar paz para a alma. Por fim, após dias de viagem, avistaram Betel ao longe. As pedras brancas e antigas do lugar sagrado brilhavam sob o sol, como se as promessas de Deus os esperassem desde sempre. Ao vê-las, uma sensação de alívio percorreu o grupo. Finalmente, poderiam parar de fugir do passado e se concentrar no que estava por vir. Jacó reuniu sua família e olhou para cada um deles, de Simeão e Levi a Diná e os mais jovens. Sua voz era calma, mas cheia de determinação. Aqui, neste lugar, levantaremos um altar ao Senhor, para que Ele nos guie e nos dê um novo começo. Não carregaremos mais o peso do que ficou para trás. A partir de hoje, caminharemos em obediência. Ao chegarem em Betel,
O grupo foi tomado por uma sensação de reverência. Aquele lugar não era apenas uma parada na jornada, era um santuário que carregava o peso das promessas antigas. Anos antes, Jacó havia dormido ali e sonhado com uma escada que ligava a terra ao céu. Agora, ele retornava com sua família, em busca de uma renovação para seus corações e para a aliança com Deus. Jacó reuniu pedras do local e começou a erguer um altar, trabalhando em silêncio. Seus filhos observaram enquanto ele montava cuidadosamente cada pedra, como se estivesse reconstruindo algo que havia se quebrado dentro dele. Ao término, ele olhou para o céu e fez uma oração simples, mas profunda. Deus Todo-Poderoso, que me guardaste no dia da minha aflição, a ti consagramos este lugar e nossas vidas. Conduze-nos em teus caminhos e protege-nos das consequências dos nossos erros. Quando a oração terminou, uma brisa suave soprou por entre as árvores de Betel, como um sussurro de aceitação. A família ficou em silêncio, cada um absorvendo o momento à sua maneira. Era como se um fardo invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Por um instante, eles sentiram que, talvez, um novo começo fosse realmente possível. Diná permaneceu à margem, com as mãos entrelaçadas. O que antes parecia um peso insuportável agora começava a se dissipar. Ela ainda carregava cicatrizes dos eventos em Siquém, mas sentia que algo estava mudando. Betel não era apenas um refúgio físico, era um lugar onde ela começava a encontrar cura para seu coração ferido. Simeão e Levi, no entanto, ainda se debatiam internamente. A paz espiritual que os envolvia em Betel era um alívio temporário para suas consciências, mas eles sabiam que suas ações continuariam a ressoar no futuro. Embora tivessem acreditado estar fazendo justiça, o olhar distante de Jacó era um lembrete de que nem todos viam a vingança da mesma forma que eles. Enquanto o altar recém-construído permanecia ali como um marco de sua nova jornada, Jacó reuniu seus filhos ao redor dele. Aqui fazemos um novo pacto, disse ele. Não carregaremos mais o peso da violência, mas caminharemos na obediência ao Senhor. Somente assim poderemos prosperar como família e nação. Seus filhos assentiram em silêncio, cientes de que as palavras de seu pai eram um desafio tão grande quanto a espada que haviam empunhado. Seguir em obediência e confiar em Deus seria um caminho mais difícil do que qualquer batalha que já tivessem enfrentado. Jacó então ungiu o altar com óleo, dedicando-o ao Deus que havia guiado seus passos até ali. A luz do entardecer iluminava a pedra, dando-lhe um brilho suave e quase sagrado. Era um sinal de que aquele lugar não seria apenas uma memória distante, mas um ponto de virada na história da família. Na quietude de Betel, enquanto o altar recém-erigido permanecia como um lembrete da aliança com Deus, Jacó sentiu novamente a presença divina. Era um momento sagrado, um encontro silencioso entre o passado e o presente. Sua mente voltou para o sonho que tivera ali, anos antes, quando fugia de Esaú, seu irmão. Naquela noite distante, Deus havia prometido protegê-lo e fazer de sua descendência uma grande nação. Agora, a mesma promessa parecia sussurrar pelas árvores de Betel, como um eco do destino que aguardava sua família. Diná sentiu a paz daquele lugar se espalhar em seu coração. Pela primeira vez desde sua partida para Siquém, ela conseguiu respirar fundo, sem que a dor sufocasse seu peito. As vozes internas que antes a atormentavam, culpa, vergonha e arrependimento, começavam a se acalmar. Em Betel, sentia que não era definida pelo que lhe aconteceu, mas pelo caminho que escolheria seguir. Enquanto o sol descia no horizonte, as sombras alongadas das árvores projetavam-se sobre o acampamento, como braços estendidos de um passado que não podia ser ignorado. Jacó sentou-se em silêncio, observando seus filhos reunidos ao redor da fogueira. Ele sabia que cada um deles carregava cicatrizes invisíveis, as marcas deixadas pela violência, pelo arrependimento e pela luta por honra. Simeão e Levi, embora não demonstrassem, sentiam o peso da tensão entre eles e seu pai. Não eram homens de muitas palavras, mas a distância emocional que Jacó mantinha desde o massacre era difícil de ignorar. Sabiam que, para Jacó, a vingança tinha sido um ato pesado demais, uma escolha que ameaçava comprometer o futuro da família. Porém, naquele momento, sob o céu estrelado de Betel, não havia espaço para ressentimentos. Jacó o chamou para perto e, sem qualquer recriminação, começou a falar sobre as promessas de Deus. O Senhor prometeu que seremos uma nação grande, e que todas as famílias da terra serão abençoadas por nosso intermédio, disse ele.
Sua voz era firme, mas cheia de esperança. Mas para que isso aconteça, devemos caminhar em seus caminhos e confiar em sua justiça, não na nossa. Levi e Simeão ouviram em silêncio. As palavras do pai eram um lembrete de que o caminho da vingança, embora satisfatório no momento, não era o caminho que Deus havia traçado para eles. A espada poderia restaurar a honra por um breve instante, mas a verdadeira força viria da obediência ao Senhor. A fogueira crepitava baixinho, e as estrelas brilhavam acima, como testemunhas silenciosas daquele momento de reconciliação e renovação. Diná observava tudo com o coração mais leve. Sabia que o caminho diante dele seria longo e cheio de desafios, mas, em Betel, começava a acreditar que havia esperança. Jacó então levantou-se e olhou para seus filhos, um a um. Este é o começo de uma nova jornada, disse ele. O que ficou para trás não pode ser mudado, mas o que está adiante depende de nossas escolhas. E a partir de hoje, nossas escolhas estarão nas mãos do Senhor. Com essas palavras, a família de Jacó se preparou para deixar Betel. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas as promessas de Deus ressoavam como um novo cântico, apontando para um futuro cheio de possibilidades e redenção. Em Betel, após erguer o altar e renovar sua aliança com Deus, Jacó foi envolvido por uma sensação profunda de reverência. Durante a noite, enquanto o acampamento repousava, ele teve um novo encontro espiritual. Desta vez, Deus não apenas reafirmou sua presença, mas fez algo mais, deu-lhe um novo nome. Não mais será chamado Jacó, disse a voz divina, clara e firme como um trovão que ecoa nas montanhas. Teu nome será Israel, pois lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó, agora Israel, sentiu o peso e a responsabilidade daquele nome. Não era apenas uma mudança de identidade, mas um chamado para liderar sua família por um caminho de fé e confiança. Era um lembrete de que, mesmo em meio a erros e desafios, o plano de Deus para ele ainda estava em andamento. Sua linhagem não seria marcada pela vingança ou pelo passado, mas por uma nova esperança, sustentada pela promessa divina. Na manhã seguinte, Jacó reuniu toda a sua família ao redor do altar e compartilhou sua visão. O Senhor me chamou de Israel, anunciou ele, sua voz carregada de emoção. E assim, de agora em diante, seremos um povo que caminha sob sua promessa, não guiado pelo medo ou pela ira, mas pela fé. Simeão e Levi ouviram em silêncio, tentando entender o que aquele momento significava para eles. A espada não poderia mais ser sua resposta para todos os problemas. Com o novo nome de seu pai vinha uma nova direção para a família, um caminho mais desafiador, mas cheio de propósito. Diná, ao ouvir as palavras de Jacó, sentiu uma paz inesperada. Betel não havia apagado suas memórias, mas lhe oferecerá um novo caminho para seguir em frente. Ali, entre sua família e sob a sombra do altar erguido, percebeu que sua vida não precisava ser definida pelo passado. Ela poderia escolher como caminhar dali em diante. Com o coração renovado, Jacó sabia que ainda precisavam deixar Betel e seguir em frente. As ameaças dos povos vizinhos ainda existiam, mas ele confiava que a mão de Deus continuaria a protegê-los. Assim, ele reuniu sua família e ordenou que se preparassem para partir. Conforme desmontavam o acampamento e se colocavam em marcha, Jacó percebeu algo curioso. As tribos ao redor, que antes poderiam ser inimigas, não fizeram nenhum movimento contra eles. Era como se um temor invisível os tivesse impedido de atacar. É a mão de Deus, murmurou Jacó para si mesmo, enquanto observava sua caravana avançar pelas colinas. Ele sabia que a proteção divina não era apenas uma promessa distante, era uma realidade presente que envolvia cada passo que davam. Com cada dia de viagem, a família de Jacó se aproximava mais do futuro que Deus lhes havia prometido. As cicatrizes do passado continuariam a acompanhá-los, mas agora eram lembretes de uma transformação, não de derrota, mas de redenção. Com a promessa renovada e um novo nome, Jacó, agora Israel, conduziu sua família por terras desconhecidas, rumo ao futuro que Deus havia traçado. A jornada era lenta e silenciosa, marcada pelos pensamentos profundos de cada um. Embora soubessem que estavam sob a proteção divina, uma inquietação invisível pairava no ar. As marcas do passado eram como sombras, sempre presentes, aguardando o momento certo para se manifestar. Diná seguia em meio às mulheres, observando seus irmãos à distância. Notava a tensão que ainda pairava sobre Simeão e Levi.
Por mais que tivessem dito a si mesmos que haviam agido com justiça, algo na expressão de ambos revelava que não haviam encontrado a paz que buscavam. Era como se uma sombra os acompanhasse, lembrando-os do que haviam feito. Israel, por sua vez, refletia sobre o futuro de sua família. Sabia que os filhos não podiam continuar vivendo sob a sombra da vingança. Era necessário um novo propósito, uma nova forma de agir. Ele também entendia que liderar aquela casa seria desafiador. A cada passo, percebia que a bênção de Deus trazia responsabilidades tão grandes quanto promessas. Somente a união nos manterá de pé, pensou Israel enquanto observava seus filhos em silêncio. Era evidente que o caminho adiante seria cheio de desafios, mas confiava que o Senhor os guiaria e transformaria cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Durante uma parada da caravana, Israel chamou Simeão e Levi para uma conversa privada. Os dois irmãos se aproximaram com olhares atentos, preparados para ouvir uma repreensão. No entanto, Israel não levantou a voz nem demonstrou ira. Em vez disso, falou com firmeza e clareza, como alguém que entende o peso das decisões tomadas. Vocês buscaram justiça por nossa irmã, mas a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, disse ele, medindo cada palavra. Nem sempre é rápida, nem sempre é clara, mas é perfeita. Não podemos carregar a espada a cada desafio que encontrarmos. Precisamos confiar que o Senhor lutará por nós. Simeão e Levi ficaram em silêncio, absorvendo as palavras do pai. Não era fácil para eles abandonar a ideia de vingança como solução, mas sabiam que Israel falava a verdade. Carregar a espada era um fardo pesado, e não era esse o legado que deveriam deixar para seus descendentes. Diná, embora não estivesse presente na conversa, sentiu a mudança no comportamento dos irmãos ao longo dos dias. A raiva que antes era uma chama ardente parecia se transformar em algo mais brando, como brasas que ainda ardiam, mas não mais consumiam. Era um sinal de que, talvez, eles estivessem aprendendo a encontrar um novo caminho. Com o tempo, a tensão que envolvia a caravana começou a se dissipar. A família de Israel encontrou momentos de alegria simples ao longo da jornada. O riso de crianças correndo entre as tendas, refeições partilhadas ao redor da fogueira e histórias contadas sob o céu estrelado. Cada um deles entendia que a caminhada seria longa, mas aprenderam que a esperança não é uma meta distante, e sim algo que se encontra nos pequenos momentos. Israel olhava para Diná e percebia a força silenciosa que nascia dentro dela. A filha que outrora fora consumida pela dor agora caminhava com mais firmeza. Não era a mesma jovem curiosa que deixará o acampamento para explorar Siquém. Era alguém que, embora marcada pelo passado, escolhia viver com dignidade e propósito. E assim, a jornada continuava. Cada passo em direção ao futuro era um lembrete de que, mesmo em meio a erros e dores, Deus estava presente. A promessa dada a Israel, de que sua descendência se tornaria uma grande nação, permanecia viva, guiando-os por caminhos desconhecidos. Eles seguiam em frente, sabendo que a estrada era incerta, mas confiantes de que a mão de Deus os sustentaria. Pois, como Israel agora sabia, a verdadeira força não está na vingança, mas na capacidade de confiar no Senhor e permitir que Ele escreva a história da redenção. Enquanto a caravana avançava por terras áridas e solitárias, os ecos do passado ainda sussurravam na mente de Israel. Cada novo dia era uma batalha interna para confiar em Deus, deixando para trás o peso das decisões e erros cometidos. Ele sabia que o caminho que haviam escolhido não seria fácil. O passado de Siquém e a vingança dos filhos permaneciam como sombras, mas ele precisava conduzir sua família para a luz de um novo propósito. Diná também ouvia essas vozes silenciosas. Em alguns momentos, durante as noites frias, elas vinham como lembranças vivas. Os olhares de Siquém, o tempo que passará como prisioneira e o caos que se seguiu após sua libertação. Contudo, algo mudará dentro dela. A cada passo dado com sua família, Diná sentia a liberdade se reconstruir lentamente. Não era a liberdade pela qual ansiara antes, mas uma que nascia do entendimento. Não podia mudar o que havia acontecido, mas podia escolher como viver dali em diante. Havia uma força nova crescendo dentro dela, uma força que não se baseava em vingança, mas em resiliência. Diná começava a entender que sua história, embora marcada por dor, não estava condenada a ser uma lembrança de desespero. Ela poderia encontrar propósito, mesmo no meio das cicatrizes. Israel passava longas horas refletindo sobre o que viria a seguir.
Ele sabia que não poderia permanecer em fuga para sempre. O tempo de estabelecer raízes se aproximava. Cada vez mais, sentia que o Senhor o estava guiando para preparar sua casa para o futuro, para a promessa de se tornarem um povo numeroso e forte. Chamou seus filhos mais velhos para uma conversa à margem do acampamento, onde os campos dourados se estendiam sob o céu claro. Vocês devem se preparar para liderar esta família, disse ele, observando cada um com atenção. O caminho à frente será desafiador, e não seremos definidos por vinganças ou erros do passado, mas por obediência a Deus. Simeão e Levi ouviram as palavras do pai com respeito. A jornada até Betel, o altar e as promessas renovadas tinham plantado uma nova semente em seus corações. Eles sabiam que as espadas que empunharam em Siquém haviam cobrado um preço, e agora precisavam encontrar uma forma de caminhar por um novo caminho, um caminho de confiança e paciência. A mudança na família não aconteceu de uma vez, mas lentamente, como o amadurecimento de uma árvore. Israel via em seus filhos a luta interna para abandonar velhos hábitos. Eles ainda eram homens vigorosos e prontos para a batalha, mas começavam a entender que o verdadeiro líder é aquele que sabe quando usar a força e, sobretudo, quando não usá-la. Diná encontrou seu lugar na rotina da família, dedicando-se a cuidar das mulheres e crianças do acampamento. Cada gesto de cuidado, cada conversa ao redor da fogueira, era para ela uma pequena vitória, uma maneira de deixar o passado para trás, passo a passo. A tristeza que antes a aprisionava se transformava, lentamente, em sabedoria. Ela não seria definida pelo que lhe havia acontecido, mas pelo que escolheria fazer com sua vida dali em diante. Israel percebeu essa mudança em sua filha e a admirou em silêncio. Diná, que antes fora uma jovem curiosa e vulnerável, agora caminhava com a dignidade de alguém que havia encontrado paz mesmo em meio à dor. Ela não era apenas sobrevivente, era alguém que havia escolhido viver com propósito. Enquanto a família se preparava para seguir adiante, Israel sentiu uma esperança renovada. Sabia que Deus estava conduzindo cada um deles para um futuro que não seria fácil, mas que seria abençoado. As vozes do passado ainda existiam, mas agora eram apenas ecos distantes, incapazes de apagar as promessas que haviam recebido. A jornada da família de Israel prosseguiu, mas desta vez, algo havia mudado. Não era apenas o caminho sob seus pés, mas a forma como enxergavam a si mesmos e o futuro que se desenhava à frente. O passado, com todas as suas sombras e cicatrizes, agora pertencia a outro tempo. Eles carregariam suas memórias, mas não deixariam que essas lembranças definissem seu destino. Diná, enquanto caminhava ao lado das outras mulheres, sentia pela primeira vez uma sensação de leveza. A estrada adiante ainda era incerta, mas ela havia descoberto algo poderoso. Seu valor não dependia do que os outros haviam feito com ela, mas do que escolhera fazer com sua própria história. As feridas de Siquém não a escravizariam. Em vez disso, tornariam-se parte de sua força silenciosa e inabalável. Jacó, Israel, guiava a caravana com um senso de propósito renovado. As promessas de Deus não eram apenas palavras, eram uma âncora para sua alma. Ele sabia que o Senhor estava escrevendo uma história maior através de sua família, uma história que transcenderia seus erros e limitações. A promessa de que eles se tornariam uma grande nação não seria construída sobre vingança, mas sobre redenção e obediência. Conforme avançavam, Israel começou a organizar a casa de forma que cada filho compreendesse seu papel na construção do futuro. Era hora de preparar a geração seguinte, não apenas com força e estratégia, mas com sabedoria e confiança em Deus. Seus filhos, antes movidos por impulsos, agora caminhavam com mais propósito, embora soubessem que muito ainda precisaria ser aprendido ao longo do caminho. Simeão e Levi continuaram a carregar o peso de suas escolhas, mas a convivência em família e a liderança de seu pai começaram a mostrar-lhes outro caminho, o da paciência e da confiança na justiça divina. Diná, por sua vez, tornou-se um exemplo de resiliência. As mulheres do acampamento buscavam nela inspiração, admirando sua coragem silenciosa e a forma como encontrava beleza nas pequenas coisas do cotidiano. Ao longe, a caravana avistou as terras férteis que, um dia, seriam lar para a descendência de Israel. Aquilo era apenas o começo, uma semente do que ainda floresceria no tempo certo. Cada passo, cada decisão tomada em Betel, e cada perdão silencioso concedido ao longo do caminho contribuíam para preparar o solo desse futuro promissor.
Quando acamparam ao cair da noite, Israel ergueu mais uma vez os olhos para o céu estrelado. As mesmas estrelas que vira tantos anos antes, quando fugia de Esaú, agora brilhavam como testemunhas de uma nova fase. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas a paz que sentia em seu coração era um sinal de que não estavam sozinhos. E assim, entre promessas renovadas e um futuro que se aproximava, a família de Israel encontrou algo precioso: a esperança. Esperança de que, mesmo após tantos erros, ainda havia um propósito maior. Esperança de que, mesmo diante das cicatrizes, Deus podia transformar a dor em força e a vergonha em honra. Diná olhou uma última vez para as sombras do passado que ficavam para trás. O que ela vira como um fim havia se transformado em um recomeço. E agora, com a cabeça erguida e o coração firme, ela estava pronta para abraçar tudo o que estava por vir. O que você faria se sua honra fosse colocada à prova? Como reagiria diante das marcas do passado? A história de Diná não é apenas um relato antigo. É um convite à reflexão sobre nossas escolhas, perdão, resiliência e propósito. Em cada capítulo dessa narrativa, encontramos perguntas que ainda ecoam nos dias de hoje. Como lidar com a dor? Como encontrar força para seguir em frente? E, principalmente, como confiar em algo maior quando tudo parece perdido? Se essa história te fez refletir, emocionar ou enxergar sua própria vida sob uma nova perspectiva, não pare por aqui. Em nosso canal, você encontrará mais narrativas como essa, histórias que tocam a alma e nos conectam com lições eternas. Se inscreva agora e faça parte dessa comunidade que busca não apenas entender o passado, mas transformar o presente e abraçar o futuro cheio de propósito. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe essa jornada com quem você ama. Vamos juntos explorar o poder da história e da fé.